O Ouya, ou Booyah, foi um console que prometeu que teria todos os jogos de graça, nem que fosse para testar, e ainda que custaria apenas 99 dólares, que hoje daria aproximadamente uns 50 milhões de reais, e ainda consegue arrecadar quase 9 milhões de dólares, antes mesmo de ser lançado. Parece um sonho, né? Bom, em 2012 o Ouya era esse sonho, mas como ele se tornou um dos maiores fracassos da história dos games? Bom, eu sou o Marcos e hoje vamos analisar a ascensão e a queda do console que queria derrubar os gigantes, mas a única coisa que ele conseguiu foi ser um gigante fracasso. Tudo começou no Kickstarter. A ideia era simples, um console aberto baseado em Android, onde qualquer um poderia desenvolver jogos. Foi um dos projetos que mais arrecadou dinheiro na história da plataforma. O mundo achou que a Sony e a Microsoft finalmente teriam um concorrente à altura no mercado de entrada. O console era um cubinho até bonitinho, desenhado pelo famoso designer Yves Behar, mas a beleza parava aí. Primeiro falaremos do controle. Ele tinha um touchpad, o que era tratado como algo revolucionário, sem eles saberem que o controle do PlayStation 4 já tinha um touchpad, e que sinceramente não é algo que nem é muito utilizado hoje em dia, né? No máximo para ver o mapa do jogo. E os botões costumavam prender na carcaça. Sem contar que o controle parece uma cópia muito mal feita do controle do Xbox. Sem falar na potência, ele usava um processador Tegra 3, que já estava ficando defasado para celulares na época. Imagina rodar isso numa TV a 1080. A regra do Ouya era que todo jogo tinha que ter uma demo gratuita. Parece bom para o jogador, mas para os desenvolvedores foi um desastre. Pouca gente comprava as versões completas e os estúdios começaram a abandonar o barco rápido demais. Sem jogos exclusivos de peso, o console ficou parecendo um emulador de luxo para rodar Super Nintendo. E olhe lá ainda. Quando o console finalmente chegou às lojas em 2013, o hype já tinha morrido. O sistema era lento, a loja era confusa e a concorrência, PlayStation 4 e Xbox One, estavam chegando com tudo. E sinceramente, eles realmente achavam que um console que rodava jogos de celular iria conseguir competir com o PlayStation 4 e um Xbox One? Em 2015, a empresa foi comprada pela Razer, que basicamente puxou a tomada e encerrou o suporte algum tempo depois. Sim, a Razer só comprou e o matou. O Ouya virou um peso de papel tecnológico. O Ouya não falhou por falta de dinheiro, muito pelo contrário, mas por falta de planejamento e um hardware que não aguentava o tranco. Ele serve de lição, não basta ter uma ideia legal e milhões de dólares, você precisa de um produto que realmente funcione na mão dos jogadores. E obrigado, Razer. Mas é isso, você chegou a ter um Ouya? Conhece alguém que caiu nesse hype? Deixa nos comentários. Provavelmente não, porque o Ouya só teve hype nos Estados Unidos. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau. Sabe a Mattel? Sim, a Mattel, aquela fabricante de brinquedos? Então, vocês sabiam que ela tem um videogame? Sim, um videogame, e é uma bizarrice sem tamanho. Eu sou o Marcos e nesse vídeo vamos falar sobre o HyperScam, o videogame da Mattel. O HyperScam, também chamado de Mattel HyperScam, foi um console lançado no dia 23 de outubro de 2006 nos Estados Unidos, que possui um processador de 32 bits e utiliza jogos em CD. Ele tentou misturar videogame com cartas colecionáveis. A ideia era simples, você comprava o jogo, mas para liberar os personagens tinha que escanear as cartas. Imagina o ódio de perder o herói porque o seu cachorro simplesmente comeu a carta, ou o sensor simplesmente não leu. Para a leitura desses cards colecionáveis, ele utilizava a tecnologia RFID. O problema era lento, mas muito lento. O sensor às vezes você passava a carta 10 vezes e o console fingia que não era com ele, sem contar os loads infinitos. Tinha telas de carregamento que duravam mais do que a própria partida. Você colocava o jogo para rodar, ia fazer um lanche, voltava e ainda estava no 40%. É um console para quem tem paciência de um monge budista. Sem contar que o console é todo estranho, parece aquelas sanduicheiras, onde você abre ele e ali tem um leitor de disco e do outro lado o leitor dos cards. E esse controle que tentou copiar o do Play 2, a diferença é que ele tem um analógico do lado esquerdo. Hoje a gente reclama de microtransações, mas a Mattel foi a pioneira do mal. Você comprava o jogo dos X-Men, mas se quisesse o Wolverine, tinha que ter a sorte de tirar a carta dele no pacotinho que era vendido separado. Era um gacha físico em 2006. E o pior, os jogos eram horríveis, com gráficos que o Play 1 faria melhor dormindo. E sem contar que o videogame só teve apenas 5 jogos lançados, com problemas no scan,
loads intermináveis e o console simplesmente foi descontinuado já em 2007. Então a pergunta que fica é, vale a pena em 2026? Olha, se você for um colecionador de bizarrices ou quiser um peso de papel bem exótico, o Hyperscan é a prova que nem toda inovação é uma boa ideia. Mas e aí, você teria coragem de jogar algo assim? Me conta aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau! Fala galera! Hoje vamos falar de um console que chegou rugindo alto, mas acabou virando um gatinho assustado. O Atari Jaguar, lançado em 1993, na época, enquanto o Super Nintendo e o Mega Drive lutavam nos 16 bits, a Atari chegou chutando a porta dizendo que tinha o primeiro console de 64 bits do mercado. Mas será que bit era tudo isso mesmo, ou foi só marketing? Bom, eu sou o Marcos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A arquitetura do Jaguar combinava um processador Motorola 68000 entre 16 a 32 bits, com dois coprocessadores customizados de 32 bits, apelidados de Tom e Jerry, visando desempenho gráfico. A Atari dizia que era 64 bits porque somava o poder de vários processadores lá dentro. Na real, era uma arquitetura tão complicada que os desenvolvedores odiavam fazer jogos para ele. O resultado? Jogos que pareciam de 16 ou 32, com raríssimas exceções como Alien vs Predador e Rayman. Era como ter um motor de Ferrari dentro de um Fusca que ninguém sabia dirigir. E olha, se você já achava o controle do Hyperscan ruim, olha pra isso aqui. O controle do Jaguar parece um controle remoto de TV dos anos 80 fundido com um telefone fixo. Ele tinha 15 botões na frente, 3 botões de ação e um teclado numérico gigante embaixo que quase ninguém usava. Para alguns jogos você tinha que colocar um overlay de plástico em cima dos números para saber o que cada um dos botões fazia. Praticidade nota 0. E sem contar o seu catálogo de jogos com poucos títulos. Em destaque inclui um Alien vs Predador, Tempest 2000, Doom e Wolfenstein 3D. E sem contar o seu fracasso comercial, a chegada do PlayStation e do Sega Saturn em 94 e 95, combinada com a falta de suporte dos desenvolvedores, selou o fim desse console rapidinho. O Jaguar simplesmente não vendeu nada e foi o último console da gigante Atari. Para piorar a fama, eles lançaram um acessório de CD que ficava em cima do console e o visual final? Bom, ficou parecendo um vaso sanitário. Devia ser para combinar com o console, se pá. Não tinha como isso dar certo. E se ele vale a pena em 2026? Só se você for um colecionador muito corajoso ou quiser um item de decoração bem estranho na sua estante. Até o próximo vídeo. Tchau! Fala aí galera, hoje vamos falar de um console que em 1993 custava o preço de uma moto. O 3DO ele não era só um videogame, a ideia era que ele fosse o padrão para um futuro, tipo um reprodutor de CD que toda casa teria. Mas será que o preço justificava o poder ou era só uma ostentação? Bom, eu sou o Marcos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O 3DO é um console de videogame de 32 bits lançado em 1993, idealizado por Trip Hawkins, fundador da Electronic Arts e desenvolvido pela The 3DO Company, lançado como um sistema multimídia de luxo com gráficos avançados por cerca de $700, tornando-o um dos consoles mais caros da história. Para você ter uma ideia, o Super Nintendo na época custava 150 e o Mega Drive 100, sem contar que o Jaguar era mais barato, custando 250. Porém, o 3DO era potente para a época. Ele foi um dos primeiros a postar tudo no CD-ROM, o que permitia vídeos reais, os famosos FMVs, e o som de cinema, é claro. E sobre o design, ele parecia um aparelho de som caro, com pés que lembravam colunas gregas. Era bonitão, mas ocupava um espaço gigante na estante, e o controle era bem parecido com o do Mega Drive 3. Só que ele teve um grande problema das marcas. A 3DO não fabricava o console, ela licenciava para marcas como Panasonic, que provavelmente é a mais famosa, a Gold Star e a Sanyo. Por isso, cada um tinha uma cara diferente, mas todos eram caros igualmente. Como o foco era o CD, o 3DO teve jogos que eram filmes interativos, tipo Night Trap, mas ele também teve versões incríveis de jogos de luta, como Super Street Fighter 2 Turbo, que era muito superior ao do Super Nintendo. O problema é que para cada jogo bom, tinha 10 filminhos chatos, que hoje parecem vídeo do YouTube em 144p. O 3DO
morreu porque custava $700 no lançamento. Quando o PlayStation chegou custando $299 e com gráficos melhores, não teve conversa. Hoje em dia é um item de colecionador que serve mais para você mostrar na coleção do que para jogar de verdade. Mas e você, teria coragem de pagar o preço de um carro em um videogame? Se bem que nos dias de hoje já tá quase chegando perto, né? Até o próximo vídeo. Tchau. Fala aí, galera, eu sou o Marcos e bom, a gente já falou aqui no canal de consoles fracassados, controles de calculadora e videogames que custavam um rim, mas hoje nós vamos falar do começo de tudo. Vamos falar do Atari 2600, o primeiro Atari, o console que apresentou os videogames para o mundo e que, se você bobear, o seu pai ou o seu tio ainda tem guardado em alguma caixa pegando poeira. Vamos ver como era jogar naquela época em que os gráficos eram apenas um monte de quadrados piscando. Lançado no final dos anos 70 e explodindo nos anos 80, o visual do Atari era único. Ele tinha uma faixa que imitava madeira na frente, parecendo um móvel da sala e deixando ele extremamente estiloso. O controle dele, o clássico joystick preto com um único botão vermelho, parecia bem simples, mas devia dar uma dor no pulso absurda depois de jogar umas meia hora. E sem contar as chaves, que para resetar o jogo ou mudar a dificuldade, você tinha que levantar e ir até o console e mexer naquelas chaves de metal que parecia um disjuntor de energia. Praticidade zero, mas tem o seu charme. E é claro que jogar Atari exigia uma coisa que hoje em dia a gente não usa mais: imaginação. Jogos como Enduro, você controlava um carro que era só um retângulo correndo contra outros retângulos, mas na sua cabeça você era o Ayrton Senna. Ou até mesmo o jogo mais clássico de todos, Pac-Man. A versão do Atari era tão feia e piscava tanto que parecia que o console estava tendo um treco. Porém, River Raid e Pitfall, esses sim eram obras-primas da época e mostravam o limite que aquela caixinha conseguia fazer. E é claro que não dá pra falar do primeiro Atari sem falar do maior vacilo da história dos videogames: o jogo do ET. E não é o Bilu, hein? Ele foi feito às pressas, em pouquíssimas semanas para aproveitar o Natal. Ficou tão ruim, mas tão ruim, que ninguém queria comprar. A Atari faliu tanta gente que eles tiveram que pegar milhares de cartuchos encalhados e enterrar no meio do deserto do Novo México. E sim, essa história é real. E se ele vale a pena em 2026? Bom, o Atari 2600 é basicamente o avô dos videogames. Os jogos são extremamente simples e difíceis, feitos para você perder rápido e tentar de novo. Vale a pena jogar hoje? Pela curiosidade e nostalgia? Com certeza, nem que seja em um emulador. Mas e aí na sua casa? Alguém já teve um desses? Você próprio tem um? Deixa aí nos comentários qual é o seu jogo favorito. Até meu próximo vídeo. Tchau!